Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Entrevista. Ela é reconhecida tanto por sua carreira jurídica quanto por seu papel na luta por igualdade de gênero e racial. Conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia, ex-presidente da Associação Nacional de Advogados Negros, Advogados e Advogadas Negros, a ANAAD, também ex-presidente da Comissão Nacional de Promoção de Igualdade da OAB, uma mulher que tem pautado sua carreira pela defesa da justiça social, da valorização da advocacia e também da promoção da igualdade. Estamos falando da advogada Silvia Cerqueira, nossa convidada. Um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Olá, Beltrão. Olá, ouvintes da TV Alba. Prazer recebê-la. E a senhora é vista como uma mulher que tem uma trajetória notável na advocacia. Fico imaginando os desafios, que certamente foram grandes, para chegar a esse nível. Eu queria iniciar nossa conversa exatamente por aí. Que desafios foram esses, ou pelo menos os principais desafios enfrentados ao longo da sua trajetória? E como essas experiências moldaram sua visão sobre a importância da diversidade e igualdade na profissão? Olha, Beltrão, o início é muito difícil, porque uma mulher negra que nasceu em um bairro de periferia, eu nasci no maior quilombo urbano do estado da Bahia e de Salvador, sem sombra de dúvidas, que foi o bairro da Liberdade. Sou filha de um motorista de caminhão e a minha mãe professora primária. Se hoje nós enfrentamos diversos desafios e muitas dificuldades para ocuparmos os espaços de poder, você imagine aquela época, e eu nem vou dizer aqui qual é a minha idade, a não ser que você pergunte. Não é o caso. Mas há um tempo atrás, tudo isso era muito mais difícil. Mas isso não foi impedimento para que eu estudasse, me formasse e fosse galgando os espaços com muita dificuldade, mas assim, com muita determinação. E o meu pai, ele me dizia: minha filha, não se amedronte com portas fechadas. As portas fechadas, com jeito, nós abrimos. Então, você nunca as veja como um impedimento para a sua caminhada. E assim eu fiz, né? Estudando muito, as noites eram de estudo e às vezes ele chegava no meu quarto e precisava apagar a luz para me obrigar a parar de estudar, mas isso também foi motivador para que hoje eu chegasse aqui, embora eu tenha absoluta certeza que essa caminhada ainda não acabou e eu acho que, enquanto Deus permitir, eu ainda tenho muito por fazer. Até por conta de não estar tão somente satisfeita por ter chegado em algum porto, mas eu gostaria também de continuar pavimentando caminhos para negras e negros, sobretudo negras, que, como eu, tiveram essa origem e que deverão acreditar, né, que o Estado brasileiro possibilita portas abertas, a despeito de todas as dificuldades. Hoje, como conselheira federal da OAB, ex-presidente da Associação Nacional de Advogados e Advogadas Negras, quais seriam as iniciativas que a senhora considera mais impactantes exatamente na promoção da igualdade de gênero e racial no meio jurídico? Olha, as iniciativas eu posso reputar uma das mais importantes na atualidade, que foi exatamente a implementação dessa ação afirmativa, que são as cotas raciais no seio da Ordem dos Advogados do Brasil, e que eu tive, assim, muita felicidade e também a oportunidade de ser um elemento também, não é, no sentido de fazer com que essa ação fosse implementada. Foi um trabalho extremamente difícil, porque a Ordem, embora seja uma instituição praticamente centenária
e é uma instituição que luta pelos direitos fundamentais, pela cidadania, respeita a dignidade da pessoa humana. Contudo, esta representatividade de negros e negras no seio da nossa instituição ainda é uma coisa muito, eu diria, ainda essa representatividade ainda não está posta de fato, ela está a caminho, ela está caminhando. É evidente que é uma caminhada crescente, mas que para quase 100 anos de existência ainda é muito pouco. Contudo, já foi possível fazer. Hoje, todas as chapas terão que ter a paridade de gênero, ou seja, 50% de homens, 50% de mulheres, em qualquer chapa no âmbito, porque a OAB ela tem uma estrutura federativa. São as subseções, as seccionais e o Conselho Federal. É como se fosse municípios, Estado e a União. Então, em cada chapa que se faz em um desses entes, há necessidade de ter a paridade de gênero, 50-50, e 30% de negras e negros. Então, isso já é um avanço. É evidente que a gente precisa caminhar ainda no sentido de estabelecer de fato e dar visibilidade a essa representatividade. O que é que eu quero dizer com isso, Beltrão? Você sabe que, eu não sei, mas é muito talvez da essência do povo brasileiro algumas manobras camaleônicas, e na nossa estrutura existe também, e o que eu estou dizendo aqui todos sabem que existe. Na verdade, não existe essa representatividade negra de forma genuína. Então, a gente precisa estabelecer alguns mecanismos, ou seja, as bancas de heteroidentificação, por exemplo, no sentido de fazer com que essa representatividade seja daqueles advogados que efetivamente são negros. E isso se dá de forma fenotípica, porque esse é o único elemento que hoje nós temos ainda para estabelecer esse tipo de representatividade. Então, a gente ainda está nessa caminhada, mas já foi um avanço. Por exemplo, nós temos a Escola Superior de Advocacia, onde já foi inserido o curso de Relações Étnico-Raciais. E por que isso? Para evitar que a gente tenha sentenças, inclusive, racializadas, o agravamento das penas em razão da cor da pele. Então, se você tem uma escola superior de advocacia que prepara advogados que serão futuros magistrados, promotores, enfim, então, na hora de proferir as suas decisões, ele terá essa sensibilidade no sentido de tratar com essas questões da diversidade, que é uma demonstração, inclusive, do povo brasileiro, porque nós somos uma nação miscigenada. Então, não faz sentido que você ainda tenha que conviver com esse tipo de discriminação. Então, nós temos a ESA, que é também fruto dessas ações afirmativas. E tantas outras, outras várias iniciativas que nós temos no seio da Ordem dos Advogados, no sentido de fazer com que ela seja uma instituição diversa como nós queremos, né? Somos diferentes porque a igualdade que nós buscamos é de direitos e de oportunidades, porque nós somos um país, como eu disse, miscigenado e diverso, somos diferentes, mas em termos de direitos a gente não aceita mais. A senhora citou alguns avanços nessa área no âmbito da OAB. Quais outros papéis a OAB pode ter? Aliás, os profissionais do direito em geral, na busca por uma representação mais justa e inclusiva, tanto em relação a gênero quanto a raça? Beltrão, nós somos a instituição que cuida da cidadania, não é? Nós somos administradores da justiça e nós cuidamos da cidadania, nós cuidamos da dignidade da pessoa humana. Então, tudo que diga respeito a qualquer tipo de violação,
sobretudo que decorra de discriminação, de preconceito e de racismo, isso é da essência da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tem que estar presente, a Ordem dos Advogados tem que estar combatendo todo e qualquer tipo. E não é só a questão racial negra, não. São os indígenas, são os povos ciganos, são os judeus, né? Então, a Ordem tem que estar presente. A discriminação de gênero, né? Discriminação de gênero, que é uma coisa, a gente tem assistido aí inúmeros feminicídios, né? Nós somos oriundos de uma cultura extremamente patriarcal. E o patriarcalismo, ele é o pai do machismo, né? Você vê que já desde Platão, desde Sócrates, a mulher sempre foi vista como ser inferior. E isso, em realidade, ele se agrava quando, para além do gênero, ele passa para a cor da pele, a partir dos filósofos, né? Dos antropólogos e aqueles voltados também para a medicina, que estabeleceram a eugenia, ou seja, a superioridade de um ser humano sobre o outro em razão da cor da pele. Então, todas essas questões, a Ordem dos Advogados, eu diria assim, como Casa da Cidadania, ela tem o dever, ela tem a responsabilidade de fazer todo esse tipo de defesa. A senhora teve participação na resolução de paridade de gênero e cor no Conselho Federal da OAB. Como que uma medida como essa contribui para a construção de um ambiente mais equitativo na advocacia? É exatamente como a gente pontuou, né? É não estabelecer o equilíbrio, né? Porque, Beltrão, nós somos os pilares de construção da nossa instituição. Então, não existe nada que justifique que, por exemplo, se você fizer uma fotografia, hoje melhorou um pouco, mas se você fizer uma fotografia do nosso Conselho Federal, antes dessas medidas, você viria praticamente 80% de homens. 80% de homens brancos, mulheres, em sua grande maioria, ou na totalidade, as poucas existentes, brancas, e existia um desequilíbrio total, quando, em realidade, todos nós contribuímos com a instituição. Nas nossas anuidades, o nosso acesso, ele não difere de nenhum outro profissional da área jurídica. Nós fazemos o exame de ordem, nós pagamos as nossas anuidades para advogar. Enfim, nós somos mantenedores da nossa instituição, mas em representatividade, Beltrão, isso não acontece. Então, essas medidas que foram tomadas, elas vieram exatamente para corrigir que essa é a função das ações afirmativas, não é? É evidente que elas devem ser temporárias, porque são medidas de correção, mas até que a gente chegue ao ponto ideal, que é a igualdade. Não diria igualdade formal, a que está na lei, mas igualdade material. Então, quando a gente alcançar essa representatividade, hoje, por exemplo, nós temos na mesa diretora do Conselho Federal, onde eu atuo como conselheira federal representando a bancada da Bahia, hoje nós já temos 2 mulheres, são 3 homens e 2 mulheres. Já foi pior, não existiam mulheres, né? Então, a partir da paridade, a partir das cotas raciais, por exemplo, no plenário hoje, você já consegue identificar 5 ou 6 conselheiras federais negras, fenotipicamente reconhecidas mulheres negras. Pouquíssimo ainda. Mas antes só era eu. Eu fui a primeira conselheira federal negra no Brasil a compor o Conselho Federal. Então, essas medidas, elas não estão assim, com a celeridade que nós gostaríamos, mas essas questões já estão sendo, aos poucos, sendo resolvidas. Como advogada e defensora da igualdade de gênero, como é que a senhora enxerga os desafios enfrentados pelas mulheres na profissão
quais seriam as mudanças necessárias para promover uma representação mais justa. Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. A gente volta já já, conversando com a advogada Silvia Cerqueira. É um instante só. Já estamos de volta. Nossa conversa com a advogada Silvia Cerqueira. Eu deixei no ar um questionamento. A senhora listou aí várias conquistas já, inclusive no âmbito da OAB, mas como advogada, como defensora da igualdade de gênero, os desafios das mulheres hoje, ainda, nessa área jurídica, por mais que já haja alguma política no sentido de promover uma igualdade de gênero, mas que desafios são esses hoje ainda enfrentados pelas mulheres e que ações poderiam ser promovidas, realizadas para promover mais, de uma forma mais clara, essa representação mais justa? Olha, Beltrão, eu acho que enquanto as mulheres não exercerem de fato o poder, não acessarem o poder, e que poder é esse? O poder executivo, o Parlamento Nacional, o Judiciário Nacional, as estatais, enfim, enquanto as mulheres não acessarem, o poder econômico, enquanto as mulheres não acessarem de fato esses nichos de poder, evidentemente que os avanços serão poucos, não é? Por mais que estejamos já nas casas parlamentares, que a gente tenha tido recentemente uma presidente da República, que nos tribunais hoje as mulheres já acessam aqui, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho aqui, nós temos uma maioria de mulheres, mas tudo isso ainda é muito pouco para uma população que é praticamente majoritária de mulheres. É aquela questão que eu lhe falo, é a questão da representatividade. E sem o poder econômico e sem acessar essas instâncias de poder, nós teremos pequenos avanços. A senhora acha que o presidente Lula perdeu a chance de contribuir para essa igualdade de gênero ao indicar o ministro Flávio Dino para uma vaga no Supremo, vaga que era ocupada, ainda é ocupada pela ministra Rosa Weber, mas que vai se aposentar, não é? Ela já aposentou, aliás, já se aposentou, desde o dia 2 de outubro, Exato, é salvo engano, já está vago o cargo dela. Olha, Beltrão, eu fico até assim, porque eu fui candidata, eu postulei, não fui candidata, mas eu fui postulante, né? E foi uma postulação que não nasceu de mim, mas resultado de um grupo de colegas que entenderam que a nossa trajetória já nos credenciava, né, a estar lá como representante desse segmento de mulheres, sobretudo de mulheres negras. Eu acho, na verdade, e aí eu fico assim, mas eu vou responder. Eu acho que ele perdeu. E por que ele perdeu? Ele perdeu porque ele vem de uma trajetória progressista. Ele vem de uma trajetória inclusiva. Seria natural que ele indicasse uma Não mulher, é? não é? Então, por toda a trajetória dele, dos governos dele e pela própria trajetória de campanha, né? No sentido de ampliar os espaços para a ocupação de mulheres, eu acho que sim. Não é? E se você me perguntar mulher negra, eu lhe digo mais ainda. Porque o que é que ocorre? É muito triste nós não nos vermos representadas nesses espaços. É diferente, Beltrão. Um ministro, uma ministra, uma magistrada ou um magistrado dando uma sentença cujo processo seja de discriminação, preconceito ou de racismo, é quando não é uma pessoa que vivenciou exatamente aquilo. Se você me perguntar o que é sofrer preconceito, eu sei. O que é ser vítima de discriminação, eu sei. Mas isso me faculta, enquanto magistrada, dar uma sentença com a sensibilidade e esse olhar? Me faculta.
Me faculta porque não só eu vivenciei as situações, mas também me preparei, né, enquanto profissional, para fazer essa avaliação e fazer o cotejamento do que não é, como sucede, diferentemente de alguém que nunca vivenciou aquilo. Então, a necessidade de ter essa representação plural, seja nas casas legislativas, nos tribunais, no executivo, é necessário. Nós estamos no Brasil, nós não estamos na Europa. Né? Então, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de fazer com que essas coisas, de fato, não é? Esse anseio popular se materializasse. Eu penso que foi uma oportunidade que ele perdeu, mas a caneta está com ele e certamente eu espero que seja uma boa escolha, e eu acredito que tenha sido uma boa escolha. Ele sabe o que faz, né, enquanto governante. Evidentemente que o resultado, né, a história dirá, né? Mas eu espero que nas próximas vagas ele tenha esse olhar, né? Até porque é da índole dele, da essência, da trajetória dele. Então, realmente, todas nós esperávamos, mulheres e homens, que efetivamente se desse a escolha de uma forma que demonstrasse que ele está imbuído, né, dessa caminhada de contemplar a diversidade brasileira. Eu me lembro de um estudo, no meu tempo de faculdade, tem muito tempo isso, um estudo de sociólogos que afirmava que no Brasil o negro chegaria primeiro à presidência da República do que a mulher. O negro, mesmo com o passado recente da escravidão, o negro ele tem um histórico político, se a gente for voltar para a África, enfim, tem todo um histórico. E a mulher, segundo esse estudo, não tinha, até então, esse histórico político, o que contribuía para não credenciá-la a chegar à presidência da República. Aconteceu o contrário, a mulher chegou primeiro à presidência da República, o negro ainda não. Na sua avaliação, por que isso aconteceu? Eu acho que é muito resquício da escravidão mesmo, viu, Beltrão? Eu acho que é uma coisa que está no imaginário coletivo. Esse sentimento e essa noção de superioridade e inferioridade de pessoas, das pessoas, né? Negros em detrimento, ou brancos em detrimento de negros, mulheres, homens em detrimento de mulheres. Eu acho que essa é uma coisa cultural, é uma construção cultural. E por isso eu digo, a escola, eu acho que é o maior instrumento de transformação. Eu não me cansarei de dizer isso nunca, né? Porque na medida em que você aprende, detém esses valores na escola, seja com relação à raça, né? Ensinar aos nossos filhos negros que os coleguinhas brancos dele são pessoas, são dignas e que merecem respeito. E vice-versa, ou seja, dizer os papais dos coleguinhas brancos que os negros são dignos, que merecem respeito, são diferentes, mas que devem ser respeitados dentro das suas diferenças. Eu acho que essa construção é que vai levar a que todos cheguem aos espaços de poder da forma equitativa, equânime. Então, eu acho que esse processo de escravização que ficou impregnado no imaginário coletivo é que foi repercutindo, fazendo com que hoje as pessoas vissem todos aqueles que são negros e aquelas que são mulheres, pessoas incapazes, pessoas que não podem ocupar determinados espaços. E isso veio sendo reproduzido, que hoje, em realidade, existe a necessidade de se fazer, por exemplo, essas ações que nós estamos trabalhando agora, no sentido de reduzir essas desigualdades para que haja uma compreensão.
Ultimamente mesmo, a gente tem falado muito no letramento racial, na cultura antirracista, nos ensinamentos antirracistas. E, pasme, eu tenho colegas que dizem, depois, porque esse é um tema para mim recorrente, em todos os espaços que eu estou, durante a vida toda, é o que eu sempre faço. Eu sou uma ativista, em realidade, de gênero e raça. E eu sempre estou falando disso, eu sempre estou nesse combate. E alguns colegas, alguns amigos olham para mim e falam, mas Silvia, primeiro alguns dizem assim, mas você só fala isso. E eu compreendo. É incômodo para eles, principalmente aqueles que são racistas, né? E às vezes eles são e nem percebem que são, né? Então, aí quando eles chegam, mas Silvia, o que fazer para a gente não ser racista e essa cultura antirracista que você tanto fala? Eu digo, olha, primeiro você tem que admitir, primeiro você tem que querer falar sobre o tema. Segundo, admitir que é racista. E terceiro, que é o que eu quero e o que toda a sociedade quer, é ser um aliado nessa luta antirracista. Então, assim, por que eu estou lhe dizendo isso? Eu acho que a partir dessa compreensão, a partir da educação, não é possível não. É certo que em algum momento, não sei se eu vou estar viva, mas que a gente consiga chegar a ter essa sociedade mais fraterna, solidária, respeitosa, onde as pessoas entendam e vejam os outros como iguais, né? Doutora Silvia, não tem muito tempo a OAB Bahia inaugurou o busto de Esperança Garcia, na verdade reconhecida como a primeira advogada do Brasil, ela que foi negra, foi escravizada. Quais são suas reflexões sobre o lançamento desse busto de Esperança Garcia e como que esse evento contribui ou se relaciona com a luta por justiça social e igualdade racial na advocacia? Olha, Justiça social e igualdade racial. igualdade racial. Beltrão, Esperança me emociona muito. Recentemente, o Conselho Federal, eu fui premiada, não é? Para mim é um prêmio, em prefaciar um livro escrito só por autoras negras e que retratam a vida de Esperança Garcia. São vários artigos, mas é uma homenagem que foi feita pelo Conselho Federal, foi na 24ª Conferência Nacional da OAB, e eu tive o privilégio de fazer o prefácio desse livro. Mas, para além disso, Deus também me presenteou com a oportunidade de elaborar o requerimento no seio do Conselho Federal para que esse busto de Esperança Garcia, hoje, ele existe não só aqui na OAB Bahia, mas ele já está no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E esse requerimento foi nosso, né? Fizemos, inclusive, com a Comissão Nacional de Promoção da Mulher, Comissão Nacional da Mulher Advogada, perdão, presidido pela nossa atual presidente da seccional, a doutora Daniela Borges, né? Caminhamos nessa construção de fazer esse requerimento. Hoje o busto existe lá. Esperança a todo nos orgulha, mas não só mulheres negras, as mulheres de uma forma geral, porque hoje ela foi reconhecida a primeira advogada do Brasil. Antes era a doutora Mirtes, né? Mas nós conseguimos fazer esse resgate. Ele nasce no Piauí, através da professora Sueli, que foi quem, de fato, resgatou essa memória a partir de uma carta encontrada pelo nosso antropólogo Luiz Motti. Então, a partir daí, houve o reconhecimento no Piauí e nós fizemos no Conselho Federal. Ela fez essa carta nos idos, Esperança fez uma carta nos idos de 1770 ao governador de São Luís do Piauí. E nessa carta, Beltrão, ela implorava ao governador
que olhasse por ela, olhasse pelos filhos, pelos companheiros, pelo marido, tirasse-os daquele, retirasse-os daquele sofrimento. E os nossos colegas reconhecem essa carta-petição como o primeiro habeas corpus, nos idos de 1770. Então, em razão disso, Esperança foi declarada a primeira advogada do Brasil. E isso é importante, é de suma importância, Beltrão, porque isso retrata a nossa ancestralidade, mas trazendo a sensibilidade para todos nós de que nós não reproduzimos só a figura ou a representação da escravidão, até porque nós viemos de lá escravizados, né? Então, nós viemos de lá reis e rainhas e tivemos uma mulher com pouco letramento que, naquela época, teve inteligência de fazer uma peça perfeita, porque desde o cabeçalho até o requerimento, até o pedido, como a gente diz na formatação técnica de uma petição, ela fez. Então, nós somos inteligentes, nós somos capazes e nós temos que estar representados de forma adequada. Então, esperança para nós é uma esperança, mas muito mais do que isso. Esperança quer dizer a necessidade de assegurar a representatividade de mulheres negras e não negras na nossa estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Não à toa, Esperança Garcia tem esperança no nome, na verdade. Sim. Doutora Silvia Cerqueira, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada ao nosso público e até uma próxima, então. Eu é que agradeço pelo espaço e deixo para os seus ouvintes um grande abraço e quando quiser só chamar. Vai ser um prazer. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.